nós vamos ver pipeline no processador MIPS. A ideia é realizar as operações em paralelo, aumentando o desempenho do processador. Lembrando que o primeiro modelo de MIPS que foi visto era o MIPS monociclo. No MIPS monociclo, toda instrução é executada em um único ciclo de clock, e o período do clock tem que ser o suficiente para acomodar a leitura da instrução, a decodificação, a ULA, leitura da memória e escrita de registradores. No caso, a instrução load word é a mais longa dela. Instruções menores ficam com um período ocioso durante o clock. A ideia do MIPS multiciclo foi colocar alguns registradores, como de instrução, MDR, AB e ALUAUT, de forma a poder separar em partes a execução da instrução. Com isso a gente tem instrução dividida em pedacinhos e cada instrução só usa os pedacinhos que precisa. Quem controla isso é uma máquina de estados, que conforme o tipo da instrução ativa os sinais de controle para que seja executado cada um dos pedaços necessários. Só que a gente tem um problema que o período de clock, esse clock pequeno do multiciclo, ele tem que atender o estágio mais lento. Então, estágios rápidos são executados no início do ciclo do clock pequenininho e ficam ociosos o resto do tempo. E ainda, MIPS multiciclo só executa uma instrução a cada vez. Um exemplo clássico que se usa para ensinar pipeline é o processo de lavar roupas. Então, se você considerar as etapas de lavar, secar, dobrar e guardar roupas, em exemplo, sendo meia hora cada uma dessas etapas, para fazer as 4 etapas, para um lote de roupa são precisas 2 horas. Para 4 lotes de roupa, então, são necessárias 8 horas. Só que a gente pode perceber que enquanto se está secando a roupa na secadora, a lavadora está desocupada, então ela já pode iniciar o processamento do lote B, né, o diagrama de baixo, onde estão as etapas sobrepostas. No melhor caso, se está guardando uma roupa, dobrando outra, secando uma e lavando outro lote. Então, ao invés de terminar em 8 horas todo o processo, termina em 3 horas e meia. Mesmo raciocínio pode ser estendido então para o processamento de instruções. O MIPS Pipeline, ao invés de fazer como um monociclo, que precisa então de 800 picosegundos nesse exemplo, para executar toda a instrução, o load word é o pior caso, o caso mais lento, né? Então, 13 instruções demorariam 2.400 picosegundos. Se a gente puder sobrepor as etapas e usando o clock atendendo o estágio mais lento, a gente teria 200 picosegundos de clock para cada etapa. O legal disso é que a partir do quinto clock, a gente começa a ter um resultado pronto por clock a cada 200 picosegundos. Então, para comparar eles, se a gente pensar no monociclo, 1 milhão de instruções, que é 10 na 6, quanto tempo que demoraria para executar, considerando que é 800 picosegundos por instrução? 800 picosegundos por instrução e 1 milhão de instruções. E o pipeline, quanto tempo será que demora?
Pipeline entrega uma instrução a cada 200 picosegundos, no melhor caso, se não houver problema nenhum acontecendo. Então a gente teria 1.000.000 vezes 200 picosegundos. Então, uma instrução a cada 200 picosegundos, vezes 1.000.000. Repara que a gente está sempre falando aproximadamente aqui. Por que isso? Porque nos primeiros 5 ciclos de clock, até completar o quinto ciclo, a gente não tem resultado nenhum entregue. No quinto ciclo fica pronto o primeiro resultado. Então a gente tem uma latência isso do pipeline. É o tempo que demora para começar a ter resultados. O throughput, que é a vazão, né, é a 200 picosegundos. A cada 200 picosegundos tem uma instrução. Bom, se quiser calcular exato, a gente tem uma instrução que demora 5 ciclos e 999.999 que demora um ciclo. Na prática dá para desprezar, né, esse tempo de encher o pipeline, então. É importante notar uma questão. O tempo de execução de uma instrução, você ficar cuidando de um load word, por exemplo, vai continuar sendo os 800 picosegundos. Tá? Na real vai ser 1.000 picosegundos no pipeline, perdão, melhor ainda, porque ele vai passar pelos 5 estágios do pipeline. O speedup, que é 800 picosegundos em relação ao monociclo, pelo 200 picosegundos do pipeline. No melhor caso, tudo funcionando, não havendo nada que impeça o funcionamento do pipeline. Seria 4. No caso ideal, se fosse equilibrado o pipeline, a gente teria 160 picosegundos, dividindo os 800 por 5, né? E aí o speedup seria 5. O speedup então tende ao número de estágios que eu tenho no pipeline. Então, resumindo, a gente divide a execução em estágios, a gente tem estágios em paralelo, ou seja, instruções executando em paralelo na nossa arquitetura, cada uma num determinado instante de execução. E a coisa legal é que assim, ó, sem mudar a tecnologia do circuito integrado, mesmo tempos de atraso, propagação, etc. e tal, com um pequeno arranjo na arquitetura a gente consegue um grande aumento em desempenho.